Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos hoje comentar Provérbios 22, 23 e 24. Tem alguns assuntos que se repetem, né? Eu tenho falado isso sobre Provérbios. Não tem um capítulo sobre cada assunto, mas os capítulos eles são sobre vários assuntos. E é bom, porque isso reflete a nossa vida. Nós não vivemos um momento, né, como mulheres, vamos falar aqui de mulheres, um momento que agora nós somos só solteiras. Não, somos solteiras, somos filhas, trabalhamos, fazemos um monte de coisa. Estamos sempre com muitos papéis. Casou, não é só casada, não é só dona de casa, né? Ou é esposa de pastor, ou é mãe, é professora, trabalha fora. Então são vários papéis. E o livro de Provérbios, ele nos dá muito isso. Vivendo várias coisas ao mesmo tempo, vários papéis, vários assuntos. Então, não tem um capítulo que vai falar de maternidade, um capítulo que vai falar sobre dinheiro, um capítulo que vai falar sobre casamento. Não. Tem um capítulo com vários assuntos. Eu acho isso bem dinâmico, porque mostra muito bem a nossa vida, né? Como é aí a nossa a dinâmica da vida, né? As nossas rotinas, a nossa vida comum nossa, do ser humano. Vamos então para Provérbios 22. E Provérbios 22 ele já começa no versículo 1 nos trazendo algo muito sério. O capítulo 22 todo, ele vai nos mostrar que é muito melhor nós termos uma boa reputação, um bom nome, do que ter muitas coisas. Esse é o assunto do capítulo 22. Eu vou falar da estrutura do 22 aqui e depois eu volto nesse bom nome, porque é algo que nós perdemos um pouquinho com o tempo. Do 1 ao 16, então, vai falar sobre esse bom nome, sobre reputação, do 1 ao 16. Do 17 ao 21, uma exortação. Então, do 17 ao 21, uma exortação, uma chamada de atenção. O 22 e 23 vai falar sobre opressão. 24 e 25, prudência. E os versículos 26 a 29 vai voltar ao assunto financeiro. Então, vamos lá no 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Antigamente, e assim, muito antigamente, e aí vocês vão me falar se vocês viveram essa época, porque aí vai entregando a idade, né, gente? Mas eu lembro disso. Na cidade dos meus pais, na verdade, até hoje tem muito isso, que é uma cidade pequena. Mas era assim, a gente conhecia as pessoas pelo nome. Ali vai fulano de tal. Só que na época, quando eu cresci, né, quando eu era criança, ali até a adolescência, que isso era mais forte, embora, como eu disse, ainda tem, mas não é tão forte como antigamente, quando alguém fazia alguma coisa de errada, todo mundo ficava sabendo, mas isso ia no nome. Então andava lá, o seu João, aquele lá, tal coisa. A gente conhecia a reputação da pessoa pelo nome. A reputação acompanhava a pessoa quase como se fosse um sobrenome. O fulano, o bêbado, o fulano enganador, Beltrano que só enrola, fulana de tal, faladeira, fofoqueira, né? Ou então aquela lá, olha aquela ajuda todo mundo, aquela ali não tem boca para nada. Então assim, e Provérbios nos traz isso, não como uma coisa para antigamente, mas uma coisa para hoje, de vivermos isso hoje, de cuidarmos, porque o bom nome, a reputação é melhor do que riquezas. Criou-se uma filosofia, uma cultura de que eu não devo me importar com o que os outros vão falar. Vocês já ouviram isso, vocês sabem isso. Agora pense, você já pensou isso? Né? Eu não devo me importar. Então olha só, temos que entender esse pensamento. Eu não devo me importar ao ponto de o que os outros falam de mim dirigir a minha vida, dirigir o meu comportamento. Eu não posso tomar decisões na minha vida baseado no que os outros falam ou no que eles podem falar. Mas eu tenho que me preocupar sim, e claro que não 100%, tem que ter um equilíbrio nisso, né? Tem que ter uma dosagem, mas eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam de mim sim, no seguinte sentido, Mateus 5,16, vamos ler
Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. A minha preocupação com os outros é aquilo que eu falei ontem. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Eu não tenho que brilhar, mas a luz que está em mim precisa iluminar os outros. Então, nesse sentido, eu preciso me preocupar com o que os outros pensam de mim. Eu tenho que me preocupar se eu estou dando bom testemunho, porque eu digo que sirvo a Deus. Então, as pessoas precisam ver em mim reflexo de Deus. Então, eu tenho sim que me preocupar. Será que eu tenho uma boa reputação? Será que eu tenho um bom nome? O que os vizinhos vão pensar de mim? O que os vizinhos pensam? O que eles falam? O que as amigas, as coleguinhas da minha filha pensam? Não para gerir a minha vida, não para conduzir a minha vida, não para que eu tome decisões baseado nisso, mas para que eu possa olhar e ver se eu realmente estou representando Cristo. Se a luz de Cristo em mim está iluminando os outros, porque aqui em Mateus 5,16 fala que a luz que está em mim deve brilhar nos homens, diante dos homens, ou seja, iluminar os outros. Então essa história de que eu não devo me preocupar com o que os outros pensam, ela em parte é verdade e em parte não é, né? A parte que é verdade é no sentido de que testemunho que eu estou dando, eu estou iluminando ou eu estou sendo treva. E a parte que não é no sentido de não usar a opinião, os comentários, a falação deles para conduzir a minha vida, tá? A minha vida deve ser conduzida por aqui, tá bom? Falamos então do versículo 1, vamos para frente, mas vamos ler o versículo 6. Quando nós falamos de Provérbios 22:6, e antes até de ler aqui, enquanto eu abro nessa outra Bíblia, abram a Bíblia de vocês, né, aí nesse versículo 6 e me diga o que está escrito aí nesse versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar? Qual a versão que está? Qual a palavra que está aí? Qual o verbo? A maioria das versões está ensina a criança no caminho que deve andar. Me responde aí e escutem. Eu fui chamada para falar sobre esse versículo numa palestra, num evento para pais. Eu chamei muita atenção e mostrei esse versículo como é que ele é realmente. Entendeu o verbo? E quando acabou, uma senhora, né, de mais de 60 anos, eu não lembro exatamente a idade dela, ela disse que ela tinha 4 filhos. Dos 4, 3, quando completaram 18 anos, saíram da casa dela, foram trabalhar, viver suas vidas e se afastaram de Deus. E um estava em casa com 15 anos, 15 para 16 anos, e ela disse para mim que esse já tinha dito para ela, não vejo hora de completar 18 para sair de casa também e parar de ir na igreja. Ela me disse que lá com seus 60 e poucos anos, eu tenho a impressão que era 62, falou assim, só hoje com 62 eu entendi o significado desse versículo e não sei o que fazer, porque eu entendi esse versículo errado a vida inteira. E aí eu falei para ela, orei com ela e falei assim, olha, nunca é tarde, tá? Só para a morte que é tarde. Eles estão vivos ainda, a senhora tem contato com eles, comece agora. E aí conversamos ali, e ela falou que ia começar imediatamente, do jeito que eu orientei ali, e ela está trabalhando para isso. Eu não tive mais contato com ela, já deve ser uns 2 anos isso, foi antes da pandemia, mas não é tarde. Então, vamos nos atentar ao que significa esse versículo, e caso você tenha um entendimento de que não está vivendo exatamente esse versículo do jeito que nós vamos falar, comece hoje a viver esse versículo dentro de sua casa. A maioria das versões tá, ensina a criança no caminho que deve andar, aqui tem eduque a criança, eu tenho aqui instrui o menino no caminho que deve andar, essa Bíblia pentecostal. Aqui está, instrui o menino no caminho em que deve andar. Hoje nós vamos ver aqui em várias versões. Mas olha só, vamos entender o que acontece. O que essa irmã me falou, né? Que ela sempre entendeu, 22:6 aqui, instrui o menino no caminho que deve andar,
E aqui, instrua seu filho. Esse instrui. O problema começa aqui, né? Ensine a criança, instrua, eduque. E essa irmã, e depois, né, conversando com outras pessoas, as pessoas entendem que o ensinar, que está falando aqui, é aquele ensino igual da escola. Como é que é o ensino da escola? A criança vai lá, a professora fala, a criança escuta e está tudo resolvido. Muitas vezes tem uma prova, tem alguma atividade para ver se a criança, entre aspas, aprendeu. Só que tanto a prova como uma redação, um trabalho, uma atividade prática, ela não vai mostrar se a pessoa realmente aprendeu, se a criança realmente aprendeu. Ela vai mostrar que a criança gravou o que a professora falou. Então, igual essa irmã me falou, essa senhora, ela entendeu, e a maioria das pessoas com quem eu conversei depois entende esse ensina a criança, eduque, instrua, igualzinho ou da escola. Que a professora fala, a criança escuta, e embora faça uma prova, um trabalho, alguma coisa, e pode até ir bem, não significa que a criança aprendeu, significa apenas que ela gravou o que foi falado. É só olhar pra gente. A gente faz tudo que a gente aprendeu na escola? Não. Muita coisa, só aulas de física, química, né, as coisas que eu tive mais dificuldade, a gente acabava meio que gravando, para não falar decorando. Então, e aí dá problema. Na prática, o que isso significa? Eu vou usar o exemplo dessa irmã que me contou isso. Né? Passando a vida ali, vai para a igreja, leva para a igreja. E aí leva para o culto, para a missa, para o encontro, qualquer nome aí que dê para né, para essa reunião de pessoas que vão ali adorar a Deus. Leva e deixa essa incumbência para a igreja. E em casa acaba fazendo as coisas espirituais muito só para si. Então essa irmã, por exemplo, ela é conhecida como uma senhora de oração. Mas os filhos todos não servem a Deus. Ou não serviam, né? Não sei hoje. Por quê? Porque ela sempre fez as coisas para ela. Ela sempre cuidou muito da sua vida espiritual. Mas como ela me disse, Janaína, eu sempre ensinei o caminho. Eu sempre falei, vai para a igreja, vai na escola dominical, vai no culto. Eu levava eles no círculo de oração. Só que daí eles dormiam no banco, dormiam embaixo do banco, ou ficavam num cantinho brincando. Entende? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, eu ensinava o caminho, eu falava, vai por ali. Só que se ensina o caminho é muito mais profundo que isso. É muito mais sério. Esse instrui, ou esse ensina, né? A palavrinha ali no hebraico é shanak, que significa treinar. Instruir, ensinar, educar. Mas a primeira palavra é treinar, iniciar, começar, ir junto. E esse treinar é do zero mesmo. Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. A minha aqui está isso. Instrua seu filho a formar bons hábitos, porque eu ia chegar aí agora. Enquanto ainda é pequeno, assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Por quê? Porque quando a gente pega a criança zerada, e a gente ensina desde pequeno, muda. E aquela criança, ela é formada, ela é educada, ela é treinada e ela cresce numa identidade de filha de Deus. Então, se ela se afastar, é por pouco tempo, porque quando ela se afasta, ela não vai se sentir como sendo ela mesma, porque ela estará fora da identidade dela, que foi criada como filho de Deus. Entende a diferença? Tem uma diferença muito grande. Mas esse educar, esse ajudar, esse instruir, é no sentido de treino, é no sentido de pegar zerado e ensinar o básico até o desenvolvimento, até crescer. E aí a gente pensa numa atividade esportista. Treinar. O que o treinador faz? Ele pega a pessoa que não sabe nada daquele esporte e vai ensinar do início, do zero. Como é que um treinador ensina a jogar bola? Seja qualquer tipo, né? Eu não jogo, mas vamos... para ficar mais fácil. Ele vai lá e chuta a bola. Ele mostra como chutar, ele joga como fazer o passe. O treinador faz isso. De vôlei, ele mostra como fazer o movimento com a mão, por exemplo. E é esse tipo de ensinar que tem que fazer.
esse ensinar de Provérbios 22:6 é no sentido de caminhar junto. Ontem nós citamos Deuteronômio 6, lemos aqui, né? E vimos que é junto, enquanto eu caminho, enquanto eu sento. Então esse ensinar de Provérbios 22:6 é fazer junto. Não adianta eu cuidar da minha vida espiritual, orar e ler a Bíblia, se eu não ensino isso para minha filha. Não adianta eu falar para ela, vai ler a Bíblia, vai orar, se ela não me vê fazendo. E pior, não é só me ver fazendo, é ver como fazer. Então eu tenho que chamar, orar junto, ler a Bíblia junto. Entende a diferença de 22:6? Não é, né? Como eu disse, muita gente naquela ensinar o caminho de ensinar, né? Vai por ali, vai e se chega lá. Não é esse ensinar. Não é um ensinar igual da escola. É ensinar no sentido de treino para a vida. De pegar zerado e, como diz como colocou aqui a Bianca, na versão da Bíblia Viva, que é a que eu tenho aqui na minha mão, criar bons hábitos, formar bons hábitos desde pequeno. Janaína, e como é que eu faço que eu já tenho meus filhos adolescentes? Como é que eu faço que os meus filhos já são adultos? Comece hoje a chamar para ir junto com você. Eu acompanhei uma outra família que também não tinha nada, nenhum hábito desses, e eu falei, na hora da refeição vocês fazem o quê? Almoço está pronto, a mãe grita. Cada um vai lá, pega seu prato, faz, um vai para o quarto, um vai para a sala, um vai para não sei onde. E a mãe sentava comia sozinha, nem o marido acompanhava. Comece no domingo, chame todo mundo para almoçar juntos, no sábado, almoça juntos, aí chama, fala, vamos agradecer pela comida hoje, vamos fazer um dia diferente. Faz uma oração ali. Se é criança pequena, faz repetir junto com você. Fez um domingo, virou hábito, almoçarem juntos no domingo, estão orando juntos ali, aumenta um dia, vai aumentando. Não dá para, nunca fez nada, os filhos nunca viram, nunca oraram juntos, nunca leram a Bíblia, nunca nada. Não dá para virar hoje e falar, hoje vida nova aqui nessa casa. E querer instituir ali muitas coisas diferentes e novas que eles não estão habituados de uma vez só. Isso vai causar revolta, rebeldia. Então precisa ir dosando. Quanto tempo que ficou sem? Agora vai o mesmo tempo para mudar o rumo. Mas comece hoje, não deixe para amanhã. Tempo de Deus, Kairos, não é nem hoje, né? Kairos não significa hoje. Kairos significa aproveitar a oportunidade agora. Então comece com pequenas coisas. Daqui a um ano vai ter avançado muito. Quem começou a estudar a Bíblia agora, quem começou a ler a Bíblia agora, você vai ver que um pouquinho por dia, ou um pocão, né? Já que aumentamos bastante aqui, começamos com meia hora e já estamos ultrapassando, né? Bastante, o dobro disso. Mas você vai ver daqui a um ano como vai estar o entendimento da palavra. Não é porque eu estou falando. Não é só porque eu estou aqui. Mas é porque você está se disponibilizando a ler e entender. Daqui a um ano vai ser bem diferente. Se nós olharmos assim, quem tá acompanhando aqui as lives, quem está lendo a Bíblia há um mês, pensa no que você aprendeu nesse um mês e o que você, quanto você evoluiu nesses últimos 30 dias. Uma semana. Então imagina na sua casa, se você começar a chamar para fazer junto. Quem não faz, quem não tem nenhuma ação, vamos dizer que espiritual, não tem nenhuma disciplina espiritual, comece hoje, comece com um pouquinho. Com a Helena, a gente vai dormir à noite, conta uma história bíblica, faz oração ali com ela, e eu sempre faço ela lembrar de algo, 3 coisas aí para agradecer, coisas que aconteceram no dia, coisas que ela viu, que ela gostou, 3 coisas legais. Ela tem 4 anos, vai fazer 5, então a gente fala 3 coisas legais de hoje para agradecer ao Papai do Céu. E a gente vai ensinando essa questão da gratidão, ensinando, acontece alguma coisa ruim, ela não gosta, mas por outro lado aconteceu tal coisa. Então mostrando a ver mais com os olhos de Deus e menos com os nossos olhos de pessoa pecadora. Quero ler aqui rapidinho, que daí fala também sobre essa questão da educação, Hebreus 12 e os versículos 10 e 11, eu deixei até aqui separado.
E eu vou ler nessa versão da Bíblia Viva. Anota aí, depois você lê, né? Ou quem tem um pouco mais de habilidade já abre agora e acompanha. Hebreus 12, versículo 10. Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo. Ou então nem nos disciplinaram, ou nos disciplinaram de forma errada, ou, né, errada no sentido assim de que não foi de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. Mas não importa. Olha só. Fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Eles fizeram o melhor que podiam, o melhor que eles sabiam. Então, amém. Glória a Deus por aquilo que eles passaram por nós. Né? Não quero que saia nenhuma crítica daqui. Ah, porque meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo. Não. Glória a Deus, eles fizeram o que puderam, o melhor. E nós estamos aqui hoje. E glória a Deus, mais ainda, porque estamos aprendendo de acordo com a Bíblia e vamos poder fazer um pouco melhor do que os nossos pais, no sentido de fazer de acordo com o que aprendemos na Bíblia. Muitos pais não eram cristãos, não serviam a Deus quando nós éramos crianças. Meus pais não eram. Quando os meus pais, né, passaram a servir a Deus, eu tinha 10 anos já. Eu tenho muitas recordações de antes de 10 anos. Difíceis, coisas duras, mas amém. Porque eu sei que no esforço deles eles fizeram o melhor possível. Rola o perdão, rola tudo isso, e amém. É respeitar e honrar pelo que eles fizeram. Certos ou errados, eles estavam na responsabilidade e fizeram o que sabiam fazer, mesmo errando. Agora cabe a nós que estamos tomando conhecimento disso, a daqui para frente, agir conforme estamos aprendendo na palavra de Deus. Então, versículo 10. Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Então, a correção de Deus para conosco é para que nós avancemos no processo de santificação, porque Deus é santo. Versículo 11. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Então, olha só, ninguém gosta de ser corrigido. Então, vamos lembrar disso em relação aos nossos filhos? Nós não gostamos de ser corrigido em público. Então, vamos corrigir em particular e elogiar em público. É um ditado bem comum, mas que vale muito para dentro de casa. Inclusive com os filhos. Então, mesmo em casa, muitas vezes, quem tem mais de um filho acaba corrigindo um filho na frente dos outros. Em alguns casos, cabe para servir de exemplo e também para ensinar os outros. Mas nós não podemos fazer com que isso seja sempre. Para algumas situações, é melhor chamar essa criança de lado, esse filho de lado e corrigir sozinho, para que não fique aquela coisa entre os filhos ali, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu sou a mais velha, de 3, meu pai ali chamando a minha atenção na frente dos outros 2, assim, eu lembro disso, né? Por um tempo foi até um trauma. Então, a Bíblia fala isso, nós não gostamos de ser corrigidos. Então, vamos cuidar com como corrigimos nossos filhos. Tem vezes que as mães corrigem o filho na frente de outros coleguinhas e a criança fica retraída. Se isso acontecer com frequência, nós vamos desenvolver uma retração, uma introspecção. A criança vai ficando cada vez mais fechada e vai causar uma dificuldade ali no desenvolvimento dela, dependendo da idade. Então nós temos que cuidar tudo isso. Se é adolescente, então, ele vai cada vez se retrair mais diante dos amigos. Nós temos que ter esse cuidado, lembrar de nós. Nós também não gostamos de ser corrigidos em público. Então, corrija em particular e elogie em público, que com certeza vai ser melhor. Lembrando que essa correção, ela só pode acontecer, ela só é justa de acontecer se antes da correção eu ensinei. Se eu não ensinei, como é que eu vou corrigir? Então, eu não posso simplesmente corrigir se eu não tiver ensinado, tá? Então, antes de corrigir, eu parava e pensava, eu já ensinei isso? Eu já falei que não podia? Eu já falei que não é assim? E aí, sobre o não podia, né, muitas vezes, nós como mães, e aí dependendo da idade dos filhos, obviamente, mas eu estou nessa fase, né, com a Helena, a gente fala muitos nãos.
Não pode, não faça, não vai, não isso, não, né? E muitas vezes a criança fica assim, e ela vai e faz de novo. E a gente, mas eu já falei que não era para fazer. Mas é porque, na verdade, nós não estamos ensinando. Eu falo que não pode, mas eu não mostro para ela o sim, o como é que se faz. E isso precisa ser ensinado. Então, olha, não faça assim, faça assado. Não faça desse jeito. Olha, o melhor jeito de fazer é assim. Ó, sabe? É ensinar antes de corrigir, que aí vai dar mais resultado. Bom, vamos avançar? Vamos ler o versículo 17 do capítulo 22. Ouça com atenção as palavras do sábio e aplique o meu ensino em seu coração, porque vale a pena guardá-lo no íntimo e ter tudo na ponta da língua. Quero ensinar você a confiar somente no Senhor. Olha como que está esse versículo aí para vocês. Versículo 19. Olha aí na sua Bíblia. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faz saber hoje, sim, a ti mesmo. Ou seja, né? Quero ensinar você a confiar somente no Senhor. E eu faço minhas as palavras. Eu quero ensinar e confiar somente em Deus, que é a melhor coisa que nos acontece nessa vida. Versículo 20. Lembre-se dos conselhos e instruções que eu lhe escrevi há muito tempo. Ou seja, antes do capítulo 22, do 21 para trás. Nós estamos lendo os capítulos em decorrência, mas Salomão escreveu isso aqui ao longo do tempo, ao longo aí da primeira parte do seu reinado, tá? Dos primeiros anos. Então ele fala isso, né? Lembre-se que eu lhe escrevi há muito tempo, que ajudarão você a saber o que é certo, e assim, quando fizerem perguntas, você poderá ajudar outras pessoas. A pessoa que sabe, ela não pode reter aquilo que ela sabe. Ela precisa compartilhar isso. A palavra de Deus nos ensina isso, a compartilhar. Versículo 24. Dei uma olhadinha aí no 24. O 24 e o 25, então, fala sobre prudência, sobre cuidado, né? Prudência. O 24 fala o seguinte: não se torne amigo de quem vive de mau humor. Veja, não está falando daquela pessoa que está de mau humor num dia, ou que está tendo um período difícil, está doente, fez alguma coisa, tá, né? Aconteceu algo, mas a pessoa que vive de mau humor. E aqui também não está falando daquela pessoa introspectiva, né? Vou dar um exemplo. Eu sou extrovertida, meu marido introspectivo. Então, eu acordo de manhã assim, bom dia, né? Eu acordo assim, daquele jeito. Já a Helena é a mesma coisa. O Júlio, meu marido, ele já demora aí um tempo. Precisa acordar, deixar ele lá quieto. Aí vai se arrumar, vai se trocar, enfim. Lá quando ele chega pro café, desce, né, pro café, aí começa a melhorar o humor. Então, nós precisamos cuidar desse aspecto. Não faça amizade com briguentos, a versão da Bianca. Não faça amizade com briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Exatamente. Por quê? Porque vai... Olha o versículo 25. Aqui está assim: do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Por que castigado? Nós precisamos entender Provérbios. Provérbios é um livro de prática. Então, nós precisamos aplicar na nossa vida. Para aplicar, nós precisamos entender. Finalzinho do versículo 25 fala: será castigado da mesma maneira. O que é esse castigado da mesma maneira? Por que castigado? A pessoa de mau humor vai ser castigada por provérbios? Sim. Por que vocês acham que a pessoa de mau humor, ou a pessoa briguenta, em outras versões, ela vai ser castigada? A versão mais tradicional fala: e torne um laço para a tua alma. Por que isso? Aí a gente vai entender sobre estilo de vida. Estilo de vida do reino. Esse será castigado por quê? Porque a pessoa vive de mau humor, vai ser castigada. A pessoa que vive de mau humor, ela vive de mau humor por quê? Porque ela está olhando o meio copo vazio e não olhando o meio copo cheio. Porque ela está olhando para as dificuldades da vida, porque ela está ranzinza, ela está reclamando,
porque ela está olhando com os olhos dela e não com os olhos de Deus. Tem um versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso mesmo. Lá no Novo Testamento nós vamos falar sobre esse versículo. E é isso mesmo, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente anda com a pessoa assim, acaba influenciando na gente, né? A pessoa briguenta, a pessoa de mau humor. A Bíblia nos ensina a ter a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina a seguir, a imitar Jesus. E a pessoa de mau humor não está imitando Jesus. Então, pronto. Ela está contrária àquilo que a Bíblia ensina. A pessoa briguenta, ela está contrária àquilo que Jesus nos mostrou. Manso e humilde, que conversava com todo mundo, que não fazia acepção de pessoas, que via Deus em todas as coisas, que reconhecia Deus em todo momento. Então é assim que é para viver. Então quando a gente vive o contrário, nós vamos pagar por isso. Nós estamos semeando e vamos colher. Então é por isso que ela vai ser castigada, porque ela não está obedecendo a palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 23. Então, o capítulo 23 ele vai falar sobre o equilíbrio e sobre o descontrole. Então, do 1 ao 11, prazer e desejos da carne e a necessidade que nós temos de aprender a controlar os nossos desejos carnais. Do 12 ao 16, os deveres dos pais. Do 17 ao 28, conselhos aos pais. E do 29 ao 35, advertências, uma exortação sobre o descontrole. Aí o primeiro versículo já fala sobre comida. Quando você for convidado para um jantar com um governante, observe com atenção quem está diante de você. Não exagere na comida. Controle seu apetite. E aqui está falando de governante. Eu não sei aqui quem está assistindo agora, quem já jantou, almoçou, tomou café com governante, seja governador, presidente, prefeito, mas esse cuidado. Agora, vamos trazer para a nossa vida diária? Quando que a gente vai jantar com governante? Rarissimamente, né? Se alguém já fez isso, conta aí. Mas quando a gente vai na casa de alguém, vai numa festinha, a gente leva aquela criança que ainda não sabe as regras, as etiquetas, não sabe o cuidado que tem que ter. Vamos cuidar disso? Aqui, eu passei vergonha uma vez com a Helena. Uma vez. E nunca mais. Porque ainda não tinha me atentado. E foi em algum lugar e parecia que estava chegando da refúgio, de algum campo de refugiado. E aí agora eu faço o quê? Eu não falo para ela, vou dar de comer aqui para você não comer lá. Não. 40 minutos antes, uma hora antes eu vou lá e dou um lanchinho, um leitinho, alguma coisinha, uma fruta. Ela vai comer lá, porque vai estar com um pouquinho de fome, porque eu não vou matar a fome dela em casa. Mas eu vou dar aquela saciada, para não ir lá e morrer comendo. E isso a gente tem que fazer com a gente mesmo. Tem um ditado muito comum aí no meio cristão, que é, né? Vai ter comida lá, então eu vou fazer jejum para comer bastante. Comida de graça, deixa eu comer bastante. Mas não é assim. A comida não é o objetivo principal. Geralmente é outra coisa. Na maioria das vezes é a comunhão, é a gratidão, é o relacionamento, é a presença. Mas a gente acaba deixando tudo isso de lado e vai e passa lá só comer. Não que não seja bom comer, né? É muito bom. Ainda mais se for de graça, se for convidado. Mas nós temos que ter esse cuidado de aproveitar as coisas no objetivo pelos quais as coisas foram feitas. Se é comunhão, se é relacionamento, se é gratidão, então nós temos que ter esse cuidado de fazer isso. E tem que fazer mesmo, porque como é que vai para um outro lugar, né? E a gente não consegue dar conta. A gente tá com a criança ali, a gente tá olhando a criança, mas a gente também quer participar, a gente também quer conversar, quer ter esse relacionamento, essa presença. Muitas vezes a gente vai num casamento, alguma coisa, só vê as pessoas muito de vez em quando. Vai ser aquele momento, e aí vai ter que ficar fazendo coisa ali que você podia ter ensinado em casa. Então, temos que ter esse cuidado. É olhar para a Bíblia, gente, e eu sempre falo, se colocar na condição de sujeito. Eu nunca vou almoçar com um governante, poxa, então, o que isso aqui cabe na minha vida? Então, não preciso me preocupar com isso? Não, nós temos que aprender com isso. Aprender, então, eu vou fazer. Fazer isso todas as vezes que eu não estiver na minha casa. Não exagere na comida, controle seu apetite. Olhe quem está diante de você. Lembrar, eu sou representante de Cristo. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para minha família e elas vão ver Cristo. 3. Tome cuidado, porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Então até isso
Tá chamando por quê? Eu não preciso aceitar todos os convites. Eu não preciso aceitar todas as oportunidades só porque tem comida, que é o que o sábio está falando aqui, de comida especificamente. Não, é porque tem motivo. É um motivo bom? É um motivo correto? Eu vou. Não é? Espera aí, deixa para outra vez. Seja educado, você está representando Cristo. Mas recuse. Não precisa sair todas as vezes. Nós estávamos com um hábito aqui de todo domingo almoçar fora. E não estou falando almoçar fora de lanchonete, de restaurante, não. Mas de em algum lugar, alguém chamava. Ah, muito bem, hoje não vou fazer comida em casa. Ah, um descanso de cozinha. Só que chega um momento que nós não estávamos nem tendo rotina aqui. Isso foi bem lá atrás, já antes de Helena ainda, era só eu e Júlio. Mas chegou um momento que a gente teve que dar um freio e falar, não, nós precisamos de uma rotina de domingo também. Então vamos nos limitar a um domingo, 2, no máximo. Nem na mãe dele, é uma vez por mês. Por quê? Porque a gente precisa ter esse cuidado de não usar esse momento nem para só receber, mas de dar também, de retornar e entender para que é esse momento. Muitas vezes é só o descanso da cozinha, é a comida de graça e a gente não olha o real motivo do convite. Tá? Então nós temos que cuidar. Qual que é o real motivo do convite? Vamos para o versículo 13. O versículo 13 aqui é importante. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Esse versículo é bem polêmico, eu já disse ontem, né? É importante assistir a live de ontem que eu falo mais sobre isso. Aqui, na versão tradicional, está falando, né? Fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Veja que muita gente usa esse versículo para bater, né? Para bater, né? A parte física. Só que está errado, porque a Bíblia dá esse suporte, ela dá essa liberdade de, se necessário, mas quando a gente estuda a criação de filhos na Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que esse uso da vara é o último recurso. Eu antes tenho que ter ensinado, treinado, instruído, educado, andado junto, mostrar como fazer, tudo isso. Quando todos esses recursos se acabarem, aí o último recurso é esse aqui do versículo 13. O livro de Provérbios é um livro de vida prática, e é exatamente isso. O Provérbios é prático, é pra gente ler e viver isso. Achei bem interessante. Outro dia ela ganhou aqui um chocolate. Sábado veio uma amiga aqui em casa e trouxe um chocolate para ela de presente. Essa amiga chegou assim por volta das 6 horas da tarde. E aqueles presentes que vem com uma surpresinha dentro, né? Vem com um presentinho junto. Ela abriu e falou, eu não vou comer agora. Guardou o chocolate e pegou o brinquedinho. A minha amiga olhou, né? E eu falei assim, é isso. Filha, fala pra tia que horas que você pode comer o chocolate. Só de dia. Eram 6 horas da tarde, ela poderia ter comido. Fosse no verão, ela ia comer. Mas já tinha escurecido. E ela entendeu que ela não podia. Ela nem me pediu, né? Porque ela já sabia que não podia. Mostra disciplina, gente. A disciplina é importante para a vida toda. Quanto que eu não sofri, né? Não sei vocês, mas eu falo de mim, por não ter essa disciplina em muitas coisas. A parte de alimentação, eu já sofri muito e estou agora há alguns anos me disciplinando, porque me afetou muito. Tem briga com balança, briga com peso, com maus hábitos. Eu saí muito cedo da casa dos meus pais, eu saí com 17 anos, fui morar sozinha, mudei, né, para poder estudar, e não estava ainda com essa base alimentar bem formada. Eu vou para casa dos meus pais nas férias, quando a gente viaja para lá no final do ano, e eu vejo que a forma deles se alimentarem não é a forma que eu me alimento. Eu tive bons hábitos na casa dos meus pais, mas por ter saído muito cedo e ter ido morar sozinha, desenvolvi maus hábitos. Com 17 anos ainda a gente não tem esse domínio ainda da alimentação. Ensinou no sentido correto, no Shanak, que está ali no hebraico, do 22:6, vai levar para a vida inteira. Vamos para o versículo 26, aqui do capítulo 23. Meu filho, então o sábio tratando com a gente que está lendo. Meu filho, siga os meus conselhos de todo o coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos.
Muito interessante esse versículo, né? Muito interessante. Vamos ver aqui na versão mais tradicional, que a maioria tem. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então vamos vamos seguir os conselhos da palavra de Deus de todo o coração. Vamos para o 24. Capítulo 24, então, ele vai falar sobre os benefícios da sabedoria, as promessas para quem busca a sabedoria de Deus. Então, do 1 ao 7 vai falar sobre a excelência da sabedoria, o 8 e 9 sobre os homens maus, os perversos, do 10 ao 14 sobre esses benefícios, do 15 ao 20 o cuidado com a inveja, do 21 ao 29, conselhos para as autoridades, e do 30 ao 34, comportamento do preguiçoso. E aqui eu vou bem pontual, quero ler 4 versículos, quero ler o 10. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. E aí, quem fica desesperado quando está com muitos problemas? Olha como aqui está aqui, né, a versão mais tradicional. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quem já leu e entendeu esse versículo, ou quem nunca entendeu esse versículo? No desespero, a gente faz o quê? Já aprendemos com Davi, lá nos Salmos. No desespero, nós vamos para o Senhor. É Ele que vai nos dar força para ficar em pé e, se não vencer, mas passar pelas dificuldades, suportar, aguentar em pé até passar essa fase. É isso que esse versículo aqui, versículo 10, está nos falando. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Então, não fique desesperado. O versículo está falando isso. Não entre em desespero. Bateu o desespero, é com Deus. É o espiritual. Vai pedir para Deus dar forças. Lembrando que Deus não dá nada mais, não permite na nossa vida algo mais do que aquilo que a gente pode suportar. Então, se está acontecendo, é porque você tem condições de suportar. É igual elástico. Deus puxa o elástico, né, a nossa vida, até onde Ele sabe que dá. Tem um limite. Mas se está puxando, é porque ainda tem limite. Deus vê a nossa força, o nosso limite, o quanto a gente suporta, muito mais do que nós mesmos vemos. E a gente pode se surpreender. Tem vezes que a gente olha para o passado e fala, poxa, aguentei isso. Por mim mesmo eu não teria aguentado. Deus me ajudou. Deus me manteve em fé. Na força do Senhor, eu suportei, passei, aguentei e hoje eu estou aqui. Deus deu força. Mas Deus dá força no momento que nós pedimos. Porque Deus quer se relacionar conosco. Ele quer nos dar as coisas, Ele quer nos dar bênção, Ele quer nos dar proteção. Ele quer nos dar vitória. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é ativa. Então, se eu quero força de Deus, eu tenho que pedir força. Se eu quero vitória, eu tenho que pedir, Deus me dá vitória. Eu quero ficar em pé, Deus me ajuda a permanecer em pé na tua presença. Tenho que pedir. Amém? Versículo 12. Não fuja. Olha, gente, falamos sobre isso essa semana. Eu sou responsável pelas minhas ações e pela falta de ação também. Eu não posso assumir a responsabilidade dos outros, mas eu tenho que dar conta das minhas. Olha aqui o 12. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos e Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Então Deus conhece. Não invente desculpa, não se justifique. Deus sabe que você está vendo. Deus sabe que você está consciente das coisas. Deus sabe do que está aqui dentro, da intenção do nosso coração. Versículo 26. Você quer mostrar amor e consideração por alguém? Responda sempre a verdade com delicadeza. Aqui na tradicional fala assim, né? Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então, responda com delicadeza. Cuide. A partir ali do versículo 26.
fala bastante pra gente sobre isso, né? O 27, cuide primeiro dos seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Ou seja, não se mete a querer dar conta dos outros, que você não está dando conta da sua. Falando bastante aí para os jovens. O 28, não prejudique seu próximo sem motivo, contando mentiras sobre ele. Não pense consigo mesmo, agora vou me vingar de tudo que ele fez de errado comigo. O cristão não se vinga, a gente aprendeu com Davi, a vingança de Deus. O 30, passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que estava tudo coberto de mato e espinheiros. Nas nossas casas está tudo coberto de pó e bagunça. Casa da preguiçosa. Sério, gente, né? Vamos ver o versículo como sujeito. Então, eu não tenho sítio, eu, Janaína, não sei vocês. Eu não tenho chácara, eu moro aqui numa casa com muitos vizinhos, numa cidade, né, que tem aí seus 800, 1 milhão de habitantes. Não tem mato, não tem terra, não tem nada disso. Então, o que vai se falar da minha casa? Pó, bagunça. Será que representa Cristo? Que nós estamos representando Cristo, nós estamos refletindo Deus. Deus é um Deus disciplinado, Deus é um Deus de rotina, Deus é um Deus organizado, cuidadoso, amoroso. É exatamente isso que nós temos que representar, refletir. Como estão as nossas coisas, né? Vamos aqui no 31 e já vamos, né, para o encerramento. E vi que tudo estava coberto de mar, passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiros, havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruínas. Vi aquilo tudo, pensei um pouco e aprendi essa lição. Versículo 33. Para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente como um ladrão, e a fome atacará de surpresa como um ladrão armado. E aí aquela história, né? Um pouquinho de feed, um pouquinho de rede social, uma série, mais um episódio, alguma coisa, e aí, de repente o marido mandou uma mensagem dizendo: estou indo para casa, estou chegando, qualquer mensagem parecida, e a mulher corre para fazer as coisas. E aí? É assim que a Bíblia nos ensina a viver? Não. Eu cresci, meus pais são de origens, descendência, meu pai é descendência alemã, minha mãe é descendência italiana, e eu cresci ouvindo meu pai falando o seguinte, né? Primeiro o dever, depois o lazer. Então faça o que você precisa fazer. É muito sério, eu não estou falando para colocar desespero em ninguém, mas a gente não sabe o nosso último dia na Terra. Então, vamos cumprir com nossa responsabilidade, tanto para cumprir com Mateus 5,16, de ser luz para os outros. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos representantes de Deus aqui, nós somos servos do reino, nós somos servos de Deus. Nós temos algo para fazer aqui nessa terra, não estamos aqui a passeio, nós temos uma jornada para cumprir. Então vamos fazer hoje o que nós precisamos fazer hoje. Deixa eu ver se eu li os versículos que eu queria ler aqui. 21, gente, para esses tempos de redes sociais, de manifestações. Meu filho, teme o Senhor e o Rei, nunca faça parte de grupos revoltosos, de grupos rebeldes. Vamos lá, versículo 4 antes. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Tem vezes que só de ler em outra versão a gente entende um pouquinho mais. Na tradicional está assim, né? E pelo conhecimento se encherão as câmaras. Câmaras é a palavra dada para os quartos, para os espaços no palácio. Quem escreveu Provérbios 24 foi o rei Salomão. Então ele estava ali se referindo ao vocabulário que ele usava na sua vida diária. Ele morava no palácio do rei, então ele falava câmaras. Câmaras é os espaços do palácio mais privados, reservados mais para o convívio da família, não é aberto ao público.
tá? Se alguém vai para Washington, nos Estados Unidos, vai lá conhecer a Casa Branca, vai conhecer uma parte da Casa Branca que é aberta ao público, sala de jantar, sala de estar, escritório, biblioteca, copa, cozinha, mas não vai conhecer as câmaras privadas, é câmara com A, tá? São quartos, são áreas da casa, áreas do palácio mais reservadas. Então, na nossa casa, por exemplo, né, na nossa vida hoje, que nós não vivemos em palácios, né, são os quartos, tá bom? Geralmente os quartos. E pelo conhecimento, né, as nossas áreas privadas, os nossos quartos se encherão. Substâncias preciosas e deleitáveis. Substâncias preciosas e deleitáveis para quem? Aqui está falando do servo de Deus. Então, quais são as nossas bênçãos espirituais? É o que Deus tem para dar. Aqui nessa versão aqui, fala assim, né? Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Não aquilo que a gente acha que precisa, mas o que realmente é necessidade. Veja aqui, é o rei falando para nós, servos de Deus. Então, o que o servo de Deus precisa? A nossa casa precisa do quê? Precisa de móveis luxuosos, de tapetes, de cortinas, de um monte de coisa? Do que a gente realmente precisa? Alegria do Senhor, força do Senhor, amor, paz. Então, são essas bênçãos que a nossa casa vai se encher quando nós buscarmos sabedoria, quando nós conhecermos mais a vida e entendermos como as coisas se dão, né? E pelo conhecimento se encherão. Então aqui está falando de sabedoria. O versículo 3 fala: com a sabedoria se edifica a casa, e com ela a inteligência se firma. Então é buscando conhecimento em Deus, de como viver bem a vida. Amém? Deu para entender? Tem mais um versículo aqui, versículo 26, a Vanise pediu, vamos lá. O 26 fala o seguinte, né? Vamos aqui ler na de beijos com os lábios, o que responde com palavras retas. Aqui está falando de integridade da fala, de nós não falarmos aquilo que não é. Elogio, a palavra elogio, ela foi corrompida, ela foi estragada pelo mundo. Hoje o elogio tem um peso de coisa ruim, mas a Bíblia fala de elogio como reconhecer as qualidades da pessoa. Qualidade é coisa boa. Então, o elogio, por exemplo, dar um elogio para uma pessoa deve ser bom com objetivo bom. Qual o objetivo? Reconhecer algo que a pessoa faz bem, que tem de bom, que eu sei que agrada. O elogio com o fundo de elogiar para, né, aquela expressão, me desculpem de eu usar essa expressão, aquela expressão puxa-saco, não é elogio, a Bíblia não fala elogio. A palavra certa para isso é lisonja e não elogio, tá? Então esse 26, ele está falando sobre integridade da fala. Falar bem, falar aquilo que é, falar aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Cuidar com as nossas palavras. Né? Esse beijar com os lábios é uma manifestação de amor, uma manifestação de cuidado com aquele que fala com a gente, com as respostas que a gente dá. Você quer mostrar amor, e a minha versão aqui fala assim, você quer mostrar amor e consideração por alguém? Responda sempre a verdade com delicadeza. Seja cuidadoso para falar. Fale retidão, fale justiça, fale a verdade. Se a gente, né, sempre falar a verdade e tentar falar como Jesus, a gente aprende a falar bem. E aí essa palavra de beijar com os lábios, né, que está aqui nessa outra versão aqui, beija com os lábios, é o sentido de tratar bem, de dar esse retorno, ser delicado, mesmo que seja uma palavra dura, saber como falar. Como é que a gente aprende como falar? Lendo Provérbios, vivendo o que está aqui e pedindo para o Espírito Santo nos corrigir e nos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus, gente.